Olá, meus amores, tudo bom? Eu estou trazendo aqui para vocês a correção da nossa avaliação, no caso da revisão, né, da avaliação. E não é obrigatório vocês assistirem, fique à vontade, quem quiser assistir não tem a obrigatoriedade, mas quem fizer a correção vai ter mais chance de acertar na avaliação, não é isso? Aristóteles, ele foi discípulo de que filósofo grego? Ele foi discípulo de Platão. E em que século ele viveu? No quinto século antes de Cristo. Como e graças a qual escola a obra de Aristóteles chegou ao nosso tempo? Graças ao trabalho dos compiladores e estudiosos da era escolástica. Então, diversos estudiosos da era da escolástica foram responsáveis por esse trabalho. Lembrando que vocês já ouviram falar sobre esse nome, né, escolástica, há um tempo. Na metafísica, a que Aristóteles se dedicou? Ele dedicou-se ao estudo dos objetos e materiais em geral. E em que Aristóteles ele discordava de Platão? Ele discordava da existência daquilo que Platão chamou de universais não instanciados, aqueles que não possuem correlato particular. Então, enquanto Aristóteles acreditava que haviam particularidades, coisas particulares, Platão ele era mais voltado a questões universais. E o que é o mundo das ideias de Platão? O mundo das ideias de Platão é apenas o mundo ideal. Para ele, o mundo das ideias é o mundo ideal, que é o objeto da ciência, ou seja, é onde as coisas acontecem de forma real. Que aí, para ele, esse mundo que nós vivemos, que é considerado o mundo sensível, é apenas a cópia deste mundo ideal, que é o mundo das ideias, e que é o objeto da ciência, é o mundo ideal das ideias. Então, a ciência ela vai estudar o mundo ideal das ideias. O que é o mundo ideal, segundo Platão, e quais as provas de sua existência? O mundo inteligível é estudado na dialética e o mundo sensível é o domínio da opinião. A existência do mundo ideal é baseada em duas provas, que é a prova de ordem lógica e a outra de ordem ontológica. O que Platão usa para provar a existência de Deus? Ele vai se recorrer ao mito para provar a existência de Deus e diz que a prova é baseada na existência do mundo e que Deus é o demiurgo, ou seja, ele é o ser principal que move o mundo. E a prova está baseada em que Deus é a alma que faz esse mundo, que seria o corpo, se movimentar. Segundo Platão, o que é alma e corpo? O corpo é inerte e é sempre movido por um outro antes de se mover. Então, para ele, corpo é um material, um objeto ou um ser inerte. E a alma, que é o que faz o corpo se mover, em si próprio, de seu movimento, e pode comunicá-lo sem receber antes. Ou seja, para ele, a alma é o que dá movimento ao corpo. E o que é a moral? Platão, quer que a ideia do bem seja derramada na natureza humana. Então, para ele, a moral é que essa ideia do bem, ela seja voltada e que ela apareça na natureza humana. E o que é que Sócrates ele é considerado, né? Ele é considerado o pai do racionalismo ocidental. E quem foi o discípulo que escreveu as ideias de Sócrates? Tudo que nós sabemos sobre Sócrates, sabemos a partir da compreensão de Platão. Sócrates ele não escreveu nada em vida. O que Sócrates buscava estudar? Principalmente os problemas morais. O que Sócrates falava sobre a verdade? Isso aqui é muito interessante perceber, porque hoje existe compreensão diferente do que seja verdade. Mas, para Sócrates, a verdade deve ser validada em qualquer lugar, em qualquer tempo e para qualquer indivíduo. Então, para ele, a verdade não pode ser relativa. Para ele, a verdade deve ser absoluta.
Porque Sócrates foi condenado à morte. Ele foi condenado à morte ao questionar os valores, o modo de ser e pensar. Sócrates encontrou muitos inimigos, por isso ele foi condenado à morte. Então, ao questionar alguns valores, que no caso era do pessoal grego, né, das pessoas gregas, e o modo dele pensar fez com que ele encontrasse alguns inimigos. Então é isso, meus amores, espero que tenham ajudado. Qualquer coisa, vocês deem uma lida no material, vão pesquisar mais alguma coisa, se tiver dúvida, e eu estou disponível para vocês, não hoje mais, né, que é sábado, mas a partir de segunda-feira. Beijo!